O céu se abriu, ouviu-se o som da sua voz. Olá, pessoal, nós somos o MED, Movimento Eucarístico Jovem, da Concatedral Mozarlândia Rubiataba, Paróquia Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. Estamos aqui felizes, né? Eu me chamo Jussi, sou assessora adulta do movimento, sou consagrada Sagrado Coração e também sou consagrada a Nossa Senhora. E hoje nós vamos, né? Eu, a Súlia aqui, nossa irmã, e mais 3 jovens que vão se apresentar aqui. Vamos falar sobre a esperança. É uma conversa, um bate-papo, é uma coisa de Deus bonita. Nós estamos aqui em obediência para jovens e para almas jovens, né? Para almas jovens. Tem muito adulto aí, muitos senhores, senhoras que estão mais jovens que muitos jovens, né? E é esse público que Jesus quer alcançar, esse público da esperança. E é isso, é simples, é a nossa primeira gravação, nós estamos fazendo gravado. Comentem aí, façam o que o pessoal faz aí com esses vídeos, tá? É tipo um podcast, uma conversação. E é isso, tá bom? Olá, tudo bem? Me chamo Súlia, sou assessora do MEG adulto, né? Sou assessora adulta, sou consagrada a Nossa Senhora e sou consagrada ao Sagrado Coração de Jesus. Estamos aqui para fazer a vontade de Deus. Foi um chamado, estamos aqui para ouvir esses jovens, para levar isso ao conhecimento de todas as pessoas que nós pudermos alcançar. E movimente esse vídeo aí, comente e vamos subir. Olá, paz de Cristo, eu sou o megista Mateus Duarte Tavares, sirvo na paróquia Concatedral Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, sou cerimoniário, sou consagrado ao MEG e hoje falaremos sobre a esperança, e a esperança é que falta em todos os nossos jovens às vezes, e que devemos ter esperança de dias melhores, de o melhor para conosco. Olá pessoal, tudo bem? A paz de Cristo e amor de Maria, espero que todos estejam bem. Me chamo Beatriz, mais conhecida como Bia, sou consagrada ao Sagrado Coração de Jesus, já faço parte do movimento há quase 2 anos, sou seguidora também, estamos firmes no Segue-me, e hoje a gente recebeu essa missão de estar transmitindo a esperança aos jovens de alma, como a Jussi disse, né? Que a gente possa estar levando um pouco dessa esperança que falta em alguns, que é a palavra de Deus. Olá pessoal, a paz de Nosso Senhor esteja com vocês, convosco, né, atrás das câmeras. Eu sou o José, eu tenho 16 anos, eu faço parte do Segue-me também, né, sou seguidor, megista, Movimento Eucarístico Jovem, e também eu sirvo no altar, sou um daqueles ali que fica próximo do altar, servindo, ajudando, né, ao Nosso Senhor. E busco sempre estar me fazendo instrumento, né, para a vontade de Deus, levando a palavra dele e me fazendo instrumento aqui agora, com os meus irmãos e irmãs aqui, para levar a palavra, evangelizar também por meio do podcast, né? Ajudando, ensinando e levando esperança para vocês, como nós também recebemos a esperança de Nosso Senhor. Então, pessoal, vocês podem observar que vai ser assim, nós estamos sem microfone, é meio natural, que esse aqui é o primeiro de muitos, né? Deus está formatando, mas também eu acredito que tem a pegada, né, o carisma do MEG, que o MEG é um movimento simples, né, estilo de Jesus mesmo. Abençoado seja a vida dos jovens, aqui atrás das câmeras também são jovens, né? E vamos pedir pela vida desses jovens, sempre iluminando, levando esse amor e essa esperança para todos. Vamos falar um pouquinho aqui o que é o MEG, né? Bia, fala pra gente o que é o Movimento Eucarístico Jovem. Então, o Movimento Eucarístico Jovem, a gente trabalha no sentido de levar jovens para Jesus. A gente viver ao estilo de Jesus. E qual é o estilo de Jesus? Nós estamos baseados em 3 pilares, que é a palavra, o evangelho, que a gente precisa estar em comunhão com o evangelho diariamente, para poder estar com Cristo. Temos também a Eucaristia, que é o nosso principal, que se a gente não estiver em comunhão com Cristo, a gente não é nada.
se a gente tiver um encontro pessoal, no sacrário, no santíssimo. Isso é a missão de todos, de todo mejista, estar nesses 2 pilares. E o terceiro é o que a gente está fazendo aqui agora, é a missão. A missão de sair e levar o evangelho, que é o principal, que é o missionário, né? Porque Jesus, durante o período que ele viveu com os apóstolos, ele tentou levar a palavra, tentou converter. E junto com essa conversão, ele levantou um apostolado, que graças ao apóstolo a gente está aqui hoje, podendo levar e trabalhar esse amor de Jesus, esse estilo dele, a juventude para ele. Que nós somos também o lado jovem do apostolado da oração, que é a rede de oração mundial do Papa, né? Que a gente está nessa missão junto com os mais velhos, para poder estar orando pela essa juventude, orando pelas intenções do Santo Papa. Como é que funciona o MEG hoje, aqui na nossa cidade, na nossa paróquia, na nossa comunidade, Mateus? Só reforçando o que a Bíblia falou, o MEG é uma missão que todo jovem merece ter, todo jovem merece ter essa oportunidade. Está aqui, igual eu, está aqui falando no podcast, está aqui partilhando para vocês. O MEG, ele, falando, o Bíblia falou, ele é 3 pilares: missão, evangelho e eucaristia, que todo cristão e todo jovem merece e tem que saber. E é bacana a gente falar também, porque no MEG a gente, os jovens têm aquela pedagogia, né, de amizade com Jesus, né, de chegar em casa lá, eu consagrei ao Sagrado Coração e minhas filhas consagraram junto ao MEG. E nisso eu quero o Paulinho aqui. Não sei se vocês recordam do Paulinho. E eu tinha muita vontade de servir no MEG, mas ainda tinha parado um pouco o movimento. Aí o nosso pároco, né, o Padre Lindenberg, até agradecer ele pelo apoio, incentivo, motivação sempre. Ele assim, depois que ele veio para a nossa paróquia, ele que, né, movimentou, começou, né, iniciou o movimento muito ativo a nossa sociedade, né? E ele, né, falou comigo, Júlio, né, eu já tinha as minhas meninas da CERT, convidou eu para estar na frente como assessora adulta do MEG. Foi aprofundando. E hoje eu vejo que o MEG, ele faz muito bem aos jovens, porque tem um carisma alegre, bonito, simples, né? A gente faz os encontros lá tão simples. E vai crescendo. Hoje nós temos 2 grupos do MEG, o Sementes e o Fogo Novo. Será o terceiro. Nós pensamos no terceiro, mas talvez não. Vamos ver qual que é a vontade de Deus, né? Vamos ver qual que são as orientações, mas eu acho que não vai ter, por enquanto, não vai ter o terceiro. Tem a orientação do nosso pároco, porque senão vai ficar muito distante os encontros. E vejo uma esperança, algo que arde lá, não é? Qual que é a sua experiência de estar no MEG, José? A minha experiência, eu posso dizer que em um curto tempo é grandiosa, né? Eu era uma pessoa muito vergonhosa, quando mais jovem, não tinha sonhos com esperança em Cristo, né? Tinha medo de estar junto ali, dançar, brincar, cantar, evangelizar, mas com o tempo eu fui me apaixonando pela Eucaristia, apaixonando pela evangelização, né? Aí com o tempo, ali, quando eu me vi, eu estava ali junto dos jovens, das crianças, conversando, sorrindo, brincando, cantando, né? E aquela vergonha ela vai indo embora. E entra aquele fogo, aquela vontade de levar a esperança às crianças, aos mais idosos, né? Como o nosso movimento que a gente visitou, o Abrigo dos Idosos, como aquilo lá enche eles e a gente com esperança, né? Como aquilo enche, é extraordinário. E é muito bom estar presente ali e também ver que tem crianças que um dia, né, já falam pra gente que um dia quer estar lá falando, palestrando, né, no teatro quando tem, né, ali organizando tudo, no podcast, né? Por isso que eu acho lindo esse movimento, é o que aproxima. Cada segunda-feira é uma experiência nova. A gente se organiza com a equipe e tenta fazer algo assim surpreendente para vocês, mas a gente se surpreende mais do que eles mesmos, né? Então não é só os jovens que estão vivenciando esse movimento lindo. Eu e a Júcia estamos aqui para dar esse testemunho. Como esse movimento mexe com a gente, né? Traz uma esperança a cada segunda-feira que a gente vai. Esse desejo de chegar logo a segunda novamente para a gente estar junto, rezando,
falando de Deus, falando dos santos, vivendo esses planos que Deus sonhou para nós, né? Então, vamos lá. O que é esperança? Em uma palavra, para cada um de vocês. Como que vocês traduzem a palavra esperança para nós? Deus. Eu traduzo. Porque Deus é a minha fonte de esperança, a fonte da minha salvação. Se eu não tiver Deus como centro, assim, o que vai ser da minha vida quando eu morrer? O que vai ser da minha vida quando acabar esse ciclo aqui que eu estou? É por isso que eu estou aqui na Terra, para servir e honrar e dar graças a Deus. Por causa que sem Ele eu não sou nada. Para mim, eu visualizo como o reino de Deus. Atingir o céu, atingir a graça, atingir a tão esperada espera, né? Vamos dizer assim. Então, o reino de Deus, para mim, se resume em esperança. Eu diria que a esperança, para mim, pode ser o esperar, né? O esperar ali, o se entregar, né? Pelo caminho. Sempre esperar o amado, se entregar a Ele, dar as mãos a Ele e esperar que Ele nos guie, porque sem Ele ali nós somos sem raízes, né? E com a esperança a gente consegue chegar no ápice do amor com Ele, né? O encontro com Ele, o diário, né? O ordinário, a esperança. É interessante que o José falou sobre o esperar, né? Tem a esperança, que se a gente for no pé da palavra, é um substantivo, né? E o esperar é um verbo. O verbo tem uma ação, né? E ele falou que o ato de esperar. E esperança é uma graça de Deus que Ele nos dá. Se a gente for desse artigo no catecismo da nossa igreja, é uma virtude teologal, que é depositada no nosso coração, no nosso ser, no batismo. Que coisa mais bonita. Então quer dizer que a graça de ter a condição e a ação de esperar é uma graça de Deus. E é isso, é fácil esperar? Não é fácil esperar, né? Porque é um pouco complicado, né? Esperar, a gente entende que a gente tem que ficar parado, mas como a Jússi disse, é uma ação, né? Então a gente tem que saber esperar, né? E como esperar e viver nessa esperança, né? Viver esperando, né? Confiando, né? Confiando feliz, alegre, porque a gente tem a certeza, né? Tendo a certeza em Jesus. Sim, porque de certa forma a espera, ela consolida a nossa fé. Porque de certa forma a gente vai perseverar na fé. E se você persevera, você está buscando formas de aumentar a sua fé, que é o que diariamente te pede. Porque a espera vai nos mostrar Jesus. Se você não visualiza a sua fé, como é que você vai esperar Ele? E é por meio do quê? Da oração. O ser humano precisa disso. Para alimentar a esperança dele é por meio da oração. E a oração da forma que a gente falou. Orar é você orar e estar em ação. Então, de certa forma, essa espera era totalmente o contrário. Se a gente for ligar corretamente no catecismo. Então, eu visualizo isso. A oração é o caminho para perseverar na fé e para progredir na espera. Então, Bia, você falou que a esperança está associada à fé, isso, né? E como que você vê, como que você pode falar para nós, como que te ajuda essa fé? A fé, como que ela te ajuda para ter esperança? Olha, a fé é o caminho que a gente tem para poder centralizar. Eu visualizo comigo. Naquele momento que a gente está vivendo alguma tribulação, alguma dificuldade, a gente entra em quê? Em desespero. Que é o contrário de esperança. O catecismo até fala que tem dois tipos de pecados contra a esperança. Que é o desespero, que é você achar que Deus não vai te salvar, que você não vai conseguir. Não tem, né? Não tem o que fazer mais. Você totalmente desconsiderar tudo o que você aprendeu dentro da sua religião, dentro da sua caminhada com Cristo. E a presunção, você achar que você não precisa dele, que você não precisa da onipotência dele, da misericórdia dele, que eu consigo me virar sozinho, consigo me salvar sem Cristo. Então é um dos maiores pecados, que esses dois pontos. Então, para mim, igual eu tenho situações que a gente se encontra meio acanhado, a gente dá aquela esfriada espiritual. Mas como tem a passagem dos discípulos de Emaú, que estavam caminhando
sabia que Cristo estava morto, não tinha ressuscitado, não tinha conhecimento nenhum, e aparece aquele homem andando com eles. De volta, ressuscitado. Conversava com eles e o coração ardia. Então aqui até me arrepio. Esse arder, de certa forma, é Jesus. Eles estavam sem esperança. Sem esperanças. Ao partir do pão, totalmente desvendou o olhar deles. Então, pra gente, o quê? Qual que é a nossa caminhada como cristão para ter essa obediência e sentir esse arder quando estiver em desespero, quando estiver duvidando da existência dele? É o mínimo do católico. E é uma igreja. E assim, eu penso muito no que ela falando aí, puxando aí, José. São Paulo fala que quem tem fé no que espera já não espera, né? Que você me fala de fé e esperança? Como é que anda essas? E diga-se de passagem, são duas virtudes teologais, né? Também, são 3 virtudes teologais, uma das virtudes teologais, né? A fé também é, né? Sim, são 3, né? São 3 3 virtudes teologais, né? Fé, caridade e esperança. Mas tem que compreender que a gente só consegue ter esperança, né? Voltando naquilo que vocês falaram, não é ficar parado, é no movimento constante. O que é esse movimento constante? Que a gente consegue na oração, no comungar, na comunhão, né? No evangelizar, na leitura do evangelho, viver o evangelho, né? Porque são coisas que a gente não consegue sozinho, tem uma mística por trás, né? Tem o dom, o Espírito Santo, é onde há uma ação gigante de Deus, é uma mística, Que é a graça. que é um fogo, a graça, é tomado pela graça. É ser dependente de Deus. Sim. José, então você falou que a fé e a esperança, que caminham juntos, ela tem que ser alimentadas. Mateus, como que você alimenta dia a dia essa sua esperança? Com a oração e a Eucaristia. Mas eu gosto de ressaltar também que essa fé é a palavra, assim, e a esperança resume na história de Jó. Qual que é a história de Jó? Jó era uma pessoa que era muito a Deus, assim, e tinha tudo. Ele tinha família, tinha casa, tinha filhos, tinha terra, tinha boi, tinha plantação, tinha tudo que ele queria. Não faltava, Temente né? a Deus. Faltava. E ele era temente a Deus. E o que? Uma vez o demônio chegou para Deus e falou assim: se ele é tão temente a Deus só porque você deu tudo para ele. Só por isso ele é temente a Deus. Só por isso que ele tem tudo, que ele agrada a você. Aí ele falou: Deus, não, pode tirar tudo, menos a Deus. Testar, hein, Suri? Testa ele. Testa ele lá. Testa ele. Como que seria se fosse nós, né? Não, pode continuar. Essa é uma aprovação, né? Não. E aí, Mateus? Aí o diabo tenta ele, tira tudo, morre a mulher dele, morre os filhos, morre gado, Fica morre pobre, ele fica fica pobre. ele adoece, perde Perde cabelo, É. tudo é errado, mas ele não perde a vida. Deve até o demônio copiar as regras de Deus, né? Não, e interessante, só pegando um adentro aí, que ele fala assim, que os amigos chegam assim: cadê o seu Deus? Ele não perdeu a esperança, nem da dificuldade. Cadê o seu Deus que te deu tudo? Você era fiel a Deus porque você tinha tudo, né? Sim. Aí quando foi a tentação do demônio, final assim, o demônio vai lá e fala também que cadê seu Deus assim e tal. E para de honrar ele, o que ele fez? Ele acabou com sua vida inteira. Aí ele vai, eu não lembro qual que ele fala mesmo, mas só que ele vai lá e responde que ele não pode trair o Deus dele. Ele não pode, não é por causa que ele tá numa pior, que ele vai deixar de esperar, que ele vai deixar de ter fé, que ele vai deixar Ele é fiel, né? Sim, ele não vai deixar de ser fiel, dependendo da situação. Depois disso, o demônio viu que aquela pessoa, Jó, era uma pessoa temente a Deus. E não importava qual a riqueza, não importava o tamanho das coisas que ele tinha, que ele ia ser temente a Deus de qualquer jeito. E depois de um tempo, as coisas que ele tinha, Deus fez duplicar. Plantação, boi,
filhos, e 3 filhas dela eram uma das mulheres mais bonitas daquele tempo. Também, só não tinha mulher, né? Porque 2 mulheres tem jeito não, né? Não, sim. Mas a gente compreende que Deus multiplicou tudo, né? Essa história. Porque essas são as promessas de Deus, sim. né? Tem as promessas, então a fé. Nós devemos acreditar na fé, porque existem as promessas, né? Nós acreditamos, né, na palavra de Deus. Então, aqui tem as nossas promessas, né? As promessas de Deus na nossa vida, né? Isso eu acho interessante ressaltar aqui, é que na hora da nossa maior provação, nas nossas tribulações, tentações da nossa vida, o momento de maior provação, a gente pode ver isso na vida dos santos, na vida de Nossa Senhora. O momento de maior provação é o momento que Deus está mais próximo da pessoa. E isso é interessante. E a gente, como ser humano, né, como pequeno, posso dizer pequeno demais. Não tem espera esperança, isso, né? não espera nele. Não espera. Pensa, cadê Deus na minha vida? Não vê, né, Onde que ele tá Igual os discípulos de Emaús, que a Bia falou. Isso. Aí é o momento que Deus está mais próximo da pessoa, daquela alma. Acho que a gente pode fechar em Romanos 12, versículo 12, que fala assim: alegres na esperança, forte na tribulação e perseverante na oração. Então, resume tudo. Jó tinha aquela caminhada, e o que levou ele a permanecer na tribulação? Que ele perseverou na sua oração. Porque na maioria, talvez, se não tem vamos dizer assim, se não tem aquela proximidade espiritual, vai se afastar. Não. Irá desesperar. Irá desesperar. Que é o que já vem na questão do maior pecado da esperança, né? É um ciclo. A gente tem que ter essa caminhada com ele para poder aguentar todo o impasse que a gente passa diariamente. Bia, você que já é uma adulta, né? Jovem adulta, uma adulta jovem, me conte, como que é no seu meio? Você vê os jovens com esperança, na esperança à luz de Deus, ou uma esperança do mundo? Como que é? Olha, Suri, eu tento visualizar que há esperança em Deus, mas a gente sabe como está a sociedade hoje em dia, desse imediatismo, desse agora, que não quer, talvez, estar esperando em Cristo, que quer esperar algo que venha do mundo, não quer algo que venha da igreja. Eu convivo diariamente com adolescentes e jovens que eu consigo visualizar isso. Se não tem essa bagagem, se não tem esse empenho em estar com as coisas de Deus, fica difícil a espera. O mais fácil vai ganhá-los. Eu percebo, Bia, pregando aí, com a convivência que eu estou tendo hoje, né, no MEG Semente e no MEG Jovem, e que falta uma infância espiritual, né? O que é uma infância espiritual? Ser dócil às coisas de Deus, né? Podemos falar que falta um chamado, né? Porque cada um que vocês está aqui, alguém chamou vocês, não chamou? Chamou. Então nós estamos chamando todos os jovens que estão nos assistindo a participar de algum movimento. Que seja aqui em Mozarlândia, no nosso movimento, mas em qualquer outra paróquia que vocês conviverem. Procurem. Vamos subir um pouquinho? Vamos subir um pouquinho. Tá bom. Eu queria Vai, fala aí. um negócio aqui sobre jovens e esperança, né? Está em Isaías, capítulo 40, versículo 41. Ele que dá força ao cansado e recupera o vigor do enfraquecido. Até os adolescentes se fadigam e cansam, e mesmo os jovens às vezes tropeçam. Aqueles, porém, que esperam no Senhor, renovam suas forças, criam asas como de águia, correm e se afandigam. Afadigam. Caminham e não se cansam. É como águia, né? Como E águia. como isso nos enche, né, de esperança com ar novo quando a gente ouve. Né? Faz nova, Você tá cansado. Às Né? vezes a gente... Eu, por exemplo, eu nunca tinha ouvido essa passagem, nunca tinha passado por E ela. é tão atual, né? Isso na hora que fala como águia, como isso é lindo, né? Não, subiu agora. Subiu. Tá bom, gente. E aí? Um dia a gente vai parar de esperar? Fala vocês três juntos. Um dia a gente vai parar de esperar? Sim. Quando que vocês vão parar de esperar?
Quando encontrarmos Jesus. Quando encontrar o esposo. Quando a gente encontrar com o amado no nosso nascimento, né? Não é a morte, porque a gente nunca vai morrer, mas sim o renascimento, né? A vida eterna com o amado. Ô Sully, mas e essa esperança no amor que é o próprio Jesus nos faz investir as nossas forças, né? Nas coisas de Deus, né? Eu vejo, falando da docilidade das crianças do MEG lá, o quanto é bom ver um jovem aberto para as coisas de Deus, né? Quanto é bom, esses dias eu até partilhava com alguém, o quanto é bom os jovens, né? Vamos pular, vamos fazer, vamos, que força é essa, que alegria energia, é essa, os jovens que energia é essa, que esperança é essa? E com Deus, pensa uma esperança com Deus, uma esperança em Deus. Tem risco não ter esperança hoje para os jovens? Muito. Quem não tem esperança em Deus vai levar uma vida. Eu posso dizer uma coisa aqui interessante, que é o quê? Às vezes a pessoa ela não tem esperança, mas pelo medo que ela tem de ser excluída, né, da sociedade, infelizmente os jovens, eles fazem como que uma máscara artificial, né, como uma cirurgia plástica. Né? Eles perde a identidade. Parece que tem a esperança fisicamente, mas por dentro tá o desespero, né? E infelizmente isso acontece muito hoje em dia pela exclusão, né? Pelo medo de ser excluído na nossa sociedade. Bia, você acha que a esperança ela dá para ser ensinada aos jovens, compartilhadas para aqueles que não têm a esperança, que a gente consegue ver que não está no caminho da luz? Sim, com certeza. A gente pode dar um exemplo claro é o nosso movimento. O movimento, o Eucarístico Jovem, o SEGME, que a gente quer levar o quê? Essa juventude, essas crianças, para dar primeiro na caminhada com Cristo. Primeiras crianças para chegar aos jovens. Primeiras crianças, que a gente está tentando introduzi-las, que de certa forma é uma obediência para algum interesse do pai, interesse da mãe. Mas se a gente conhece a casa do pai, a gente vai voltar. Igual eu falo na experiência, o testemunho. Eu fui acólita durante muito tempo, mas por decorrência de faculdade, esse cansaço, me afastei. Então, eu sentia que faltava algo. Tá naquela rotina, corrida, Rubiataba, 5 anos. Aí veio esse chamado do SEGME, que foi o despertar na minha vocação. Então, depois disso, foi aquela virada. Esse dia eu estava pensando, o que seria de mim se eu não tivesse hoje o conhecimento que eu tenho com Deus, a proximidade que eu tenho com Jesus Cristo. Então, isso nos fortalece muito, até me emociona, porque de botar pessoas que nem vocês que podem nos fazer crescer na nossa caminhada. Diga-se de passar, vocês acham que nós fazemos vocês crescer, mas quem está fazendo nós? É Jesus, né, gente? Tanto que foi bonito eu estar com a Ju, a gente está fazendo a consagração, estar ali em contato com toda a história do apostolado, dos santos, do nosso Sagrado Coração, né? Isso, tanto que a partir do momento que eu me consagrei ao Sagrado Coração, meu coração não é meu. Eu tô no Santíssimo para falar para Jesus, quando você estiver afligido, seu coração estiver sendo machucado, vem pro meu. E da mesma forma eu tô aqui entregando meu coração. Então, mesmo que você ficou afastado um tempo, você sabia o caminho, né? Sabia. E eu falo, em casa, como a Jussa, eu sei que ela foi criada, que nem nessa espiritualidade entregue pela família. Em casa eu tinha, mas eu tive que levar para minha família. Que é muito difícil, a gente tentar converter os de casa é o mais difícil, né? Vamos dizer assim. Os mais próximos. Os mais próximos são os mais difíceis, porque sabe o nosso defeito. Mas é uma esperança, É uma né? esperança. É uma esperança, né? É uma esperança. Ela veio de toda forma. É aquele que você espera que ele se converta. Ele se converta. A gente começa assim, espera que a família se converta, depois espera que toda a comunidade se converta, depois Agora espera que o mundo se converta. Deixa o like, gente. A gente espera o maior. Mas isso é importante, a gente pode mudar a vida, né? De outra pessoa que está próxima. Você já chamou o José, que já chamou mais alguém, que já levou muita gente, né? Não, o José foi esse ano mesmo que eu vivi a quaresma, né? Procissão. E eu vi aquele menino todo dia de madrugada, na sexta-feira. Mas ele tá sozinho, tá sem pai, sem ninguém. E aquilo despertou. E quem imaginaria que hoje a gente tivesse tanta experiência espiritual junto, né, José? Eu não fui todos os dias. Tinha vez que eu colocava meu celular para despertar e eu trabalhava nessa época, né? Eu acordava e ia trabalhar de manhã, 7 horas da manhã, eu tinha que estar no trabalho.
E eu falo, eu vou ir. E esse momento foi o momento da minha maior transformação, né? E a preparação, né? E a preparação é importante, né? A preparação da Semana Santa, a Quaresma agora a preparação para o Advento, né? E isso é lindo, o Advento é esperança, né? A esperança que ele vem, né? E ele vai vir. E assim é o ciclo, né? Eu fui coroinha, fui catequista e agora nós estamos aqui na frente do movimento, né? Então assim é o movimento. Deixou de ser catequista, continua sendo, né? E daqui uns anos serão vocês que estarão aqui levando esse movimento, né? Com certeza. Esse movimento é vocês. Deixa eu te falar, a Bia falou sobre o Sagrado Coração, e falar sobre o Sagrado Coração sem falar sobre o amor, não tem jeito. A gente pode nos reportar aquela passagem, né, de Coríntios 13, aquela que é bem lida em casamento. O amor tudo suporta, tudo supera, tudo crê e tudo espera, o amor. Então você quer dizer, então nós podemos, a gente pode dizer que o motor da ação do esperar é o amor? Sim, com certeza. Porque o esperar, às vezes assim, uma pessoa que segue o matrimônio, ela tem que esperar uma pessoa para ir junto com ela, para ser um par. E esse é o sinônimo de esperar, o amor, assim, de você crer que tem uma pessoa te esperando uma hora lá fora, uma pessoa te esperando, tipo assim, vai dar um abraço, igual a minha mãe. Tenho certeza que depois eu sair daqui, ela fala, meu filho tá no podcast. Quem conhece a tia Jane vai saber. Ei, Jane, nós tivemos que falar de você aqui, ó. Tenho certeza que foi ela que te arrumou assim tão lindo, né? Que caprichou. Então é o amor, né? O amor na sua casa que está aí com você, te ajudando, te apoiando. Os nossos primeiros catequistas e professores, educadores são nossos pais. E eu estou aqui hoje graças a minha mãe e meu pai. E nós temos que ter o dever de seguir o mandamento de Deus, que é amar os pais. E eu fico pensando assim, sabe? Que amor é esse? Que amor é esse que o Sagrado Coração nos derrama? De preocupar com o próximo, de preocupar com uma criança no MED. Hoje a gente percebe que no MED de semente, o MED de semente está dando muita gente, porque o MED já vai para lá servir. Eu acho bonito demais, eu vejo quantos os medistas pequenos, né, alguns ouvintes, tá, chegam lá e tem admiração por vocês, você está lá, né, no outro dia até falam, gente, vamos ter caridade, porque vocês são referências, né, são simples. Que amor é esse que nos faz querer evangelizar? Que amor é hoje de manhã eu acordei, né? Estamos gravando de manhã aqui. E eu acordei e falei, Senhor, que amor é esse? O que nós vamos fazer? A Letícia, né? Letícia, nossa amiga, irmã lá, que ajuda no médico, fala assim, que às vezes as pessoas procuram pra ela, quem é que chama ela para ir pro médico? Aí ela já foi falar pra mim, minha filha, ninguém sabe não. Tem como? Tem como traduzir o amor de Deus? Não. Só vivendo, né? E quanto mais a gente ama, a gente mais está nesses planos de Deus, mais a gente consegue amar o próximo, né? Amar em casa, né? Como eu estou amando mais o meu marido, minhas filhas, né? E outra coisa também que o Sagrado Coração nos pede é a reparação, né? A reparação. Porque quando você começa a amar, porque o amor é o próprio Deus. Você fala algo muito bonito quanto amor, como é que você fala do amor? Não lembro. Eu sei assim, que quando a gente começa a amar, como de São Paulo, né? Já não sou eu mais que vivo, é Cristo que vive em mim. E Cristo sofreu. E Cristo sofre. Hoje ele não sofre mais porque ele ressuscitou, mas ele ainda sofre. Porque as pessoas ainda não estão voltadas para o amor. Cristo sofre com uma guerra, Cristo sofre com a discórdia em casa, com uma família que se desfaz, com as tragédias, a falta de perdão, com o coração endurecido. Cristo sofre. E o medista, nós do apostolado, que é consagrado Sagrado Coração, que fique aí esclarecido que é assim, o MED e o apostolado são os que cuidam da consagração do Sagrado Coração.
E quem cuida dessas, a gente tem a reparação, que é reparar o quê? Reparar aquilo que as pessoas não fazem pelo amor, que é por Jesus. E isso nos faz ter esperança. Que esperança é essa que as coisas podem dar certo? Que esperança é essa, Bia? Essa esperança é, como você disse, reparar todo o mal que Jesus passou por nós, né? Essa espera de encontrá-lo lá no céu. A gente está vivendo diariamente o seu evangelho. Essa espera nos leva a dizer o sim, igual a gente está aqui no podcast, é um exemplo, a gente está vindo falar dele, vindo falar do seu Sagrado Coração. Eu entendo que faz parte e a gente vai estar reparando tantas dores, tantas blasfêmias que o nosso Senhor Jesus Cristo sofre e ainda sofreu e ainda sofre, né? Vamos resumir assim. Que isso possa aumentar a nossa caridade. Porque Jesus, durante toda a sua vida, ele foi caridoso. Ele não se negou a tocar no leproso, a samaritana. Então, a gente tem que se diminuir e deixar ele aparecer. Bia, você que já está vivendo o movimento, como que você depara com algo que não sai da forma que você deseja? Olha, ainda eu tento visualizar aquilo como algo que vai me melhorar, principalmente, né? E de certa forma ainda te questiona. Por que eu não estou assim? Mas tem esperança, né? Tem esperança. Isso. Ele pode jamais desanimar que aquilo não vai progredir, não vai melhorar. Porque se você entrega para ele, você não precisa questionar. Porque tudo vai se resolver, tudo vai encaminhar. Se não é no seu tempo, é no tempo dele. A dificuldade do ser humano hoje em dia é isso, né? Do jovem, é a gente esperar o tempo dele. Esperar que ele faça as suas promessas. Engraçado, né, que se a gente for pensar, a mãe espera um filho e na espera do filho a mãe sofre. Sofre para ele nascer. E vocês, ao esperar, ao ter esperança no Cristo, sofrem compreensões no mundo de hoje? Sofre. Quando você decide, não, eu quero esperar em Jesus. Um jovem hoje que decide. Eu digo principalmente na questão das vocações, né? Onde a gente recebe grandes críticas, né? Até pela família, Seus amigos críticas dos convivem. amigos, né? Até dentro da igreja a gente recebe críticas, às vezes infelizmente. Mas essas críticas, né, esses obstáculos, eles têm que nos fortalecer, a gente tem que buscar se fortalecer por meio da esperança, né? Sempre na oração, né? O rezar o Santo Terço, comungar, tá ali, igual a gente falou, constantemente em movimento, né? Observando, se servindo de exemplo, se fazendo instrumento. Esperando, né, nos planos de Deus, né? Se entregando aos planos de Deus, né? Buscar a santidade. E não dá para falar de fé, esperança, sem pensarmos na nossa mãe, né? Na Nossa Senhora. Como que é para vocês essa experiência com Nossa Senhora? A minha experiência com Nossa Senhora, eu contei para vocês agora ali, tá planejando o podcast, eu contei para vocês algo que aconteceu comigo em Nossa Senhora no meio da missa. Vou contar desde o começo. Eu tenho desejo de vocação de sacerdócio, de vida religiosa, e 3 dias antes do domingo, quinta, sexta e sábado, eu sonhei com 3 vocações, assim, que eles dizem. Diaconal, sacerdotal e eu sendo bispo. Essas 3 vocações. É uma vocação só, né? É uma vocação só, para sacerdócio. E no quarto dia, que foi no domingo, eu tava no meio da missa, eu tava olhando assim pro ícone de Nossa Senhora, com a mão estendida, e eu senti uma mão na minha cabeça, uma mão assim tocando em mim, me acariciando na minha cabeça, e eu olhei para trás, não tinha ninguém. Qual que é o sentido disso? Não tinha ninguém me atrás assim, passando na minha cabeça. Aí que eu fui perceber que era Nossa Senhora que estava tocando, que estava me acolhendo. Porque eu estava rezando, eu estava suplicando a ela, eu estava pedindo a graça a ela.
E ela atendeu. Então você sente Nossa Senhora diariamente do seu lado. Sim. Os olhos da fé. Os olhos da sua fé. E Bia, como que é a sua experiência com Nossa Senhora? Ah, Nossa Senhora é a mãezinha, né? A mãezinha do céu. Desde pequenininha a gente aprendeu a rezar. Mãezinha do céu. Eu não sei rezar. Eu tenho a experiência com Nossa Senhora desde quando eu ganhei da Júcia, o tratado. Naquele momento que eu ganhei da Júcia, aquele tratado, me fez visualizar diferente. Aquele ardor de querer me consagrar a Nossa Senhora. Então, acho que foi há 1 ou 2 anos atrás que eu tive essa experiência, que mudou a minha visualização sobre Nossa Senhora. É da forma que a gente estava conversando, a gente fica com receio de, talvez, de amar mais ela do que Nosso Senhor Jesus Cristo. Mas ela foi o início de tudo, né? Ela carregou a nossa esperança. Isso. Ela foi a espera tão da esperança. Ela foi a espera, ela foi o lugar onde a esperança onde ela reproduziu a esperança, né? A maior esperança nossa foi gerada por ela. Isso, ela gerou a esperança. Então, e continua gerando. Continua gerando, porque, de certa forma, nós somos filhos dela, entrega a ela. São Luís de Montfort está completando, ele fala, né, no livro dele, que pra gente encontrar Cristo, a gente tem que fazer o mesmo processo, passar por dentro. Passar por dentro dela. Porque lá dentro do vento que está gerando a esperança, né? E diariamente eu tento trabalhar o silêncio de Nossa Senhora, que é muito difícil, gente. Pensar que Nossa Senhora se silenciou em diversas situações. Então, esperando. Que ela sabia, fé, né? Que ela era a maior, que tinha mais crença em Jesus Cristo. Porque desde o início ela sabia. Desde quando o anjo, né, apareceu, ave cheia de graça. Então, Então, a gente sempre prepara, então, esperança, graça, fé, né? Que acaba sendo a Nossa Senhora é a rainha, né? Salve Rainha, Mãe de Misericórdia. Vida, esperança, nossa salve. A esperança. Quer dizer, Nossa Senhora, quando o anjo chegou e falou para ela, ela teve esperança. E na graça de Deus, porque ela falou, como isso acontecerá? Ela não perguntou que não ia, ela perguntou como, explicou, ela teve esperança. Esperança na esperança, teve a espera da esperança. Na cruz, esperou no propósito de Deus, porque ela sabia qual era o propósito de Deus, porque ela tinha fé. Confiou. Ela tinha bagagem, a oração, ela né? confiou na palavra, né? A palavra da salvação. Assim, se vai ser a mãe do Salvador, é lindo, né? É uma fé para poder crer, é muito gigante, a gente sabe disso. E você, José? Eu digo que eu antes, né, quando eu voltei, né, porque agora tem um ano e alguns meses, 1 ano e meio, menos de 1 ano e meio, que eu voltei, né, para a igreja, para casa. E nesse tempo aí eu era meio distante, tentava me aproximar. Aí o que aconteceu? Na quaresma, eu tive aquele primeiro passo com Nossa Senhora, o rezar o Santo Terço. Nunca tinha rezado sozinho o Santo Terço. E foi na quaresma, em casa um dia, eu peguei a Bíblia, o terço, e comecei a rezar. Eu começava pelo celular, porque eu não sabia. Sendo jovem, para vocês verem. Fica um pouco acanhado, um pouco com vergonha. Isso, o jovem, ele precisa ter a catequese, né? E eu não sabia rezar o Santo Terço, os mistérios, meditar, né? Como uma criança quando está começando, já jovem. E com o tempo, rezando todos os dias, tinha dia que eu não conseguia, pela questão do trabalho, cansaço. Até que chegou o mês de março, né? Que é dedicado a Nossa Senhora, né? É março, né? Maio, é de maio. E eu comecei, esse mês eu quero ser mais próximo da Senhora. Eu quero ser mais próximo. Aí eu comecei, levava flores para Nossa Senhora. Levei um jarrinho de flor para ela. Muito feliz. E esse dia eu vou dar um testemunho. Eu vou dar um testemunho aqui, muito pequeno, mas interessante. Essa semana eu consegui uma flor no trabalho, né? Sobrou uma flor. Eu peguei essa flor, eu trouxe ela para casa. Eu falei, eu vou rezar o terço, eu vou colocar essa flor nos pés da imagem de Nossa Senhora enquanto eu rezar o terço. Aí eu me esqueci. Aí o que aconteceu? Eu coloquei na geladeira a rosa, né? Porque a rosa não pode ficar fora, com uma branca, muito bonita. Aí domingo eu vim na missa, né? Pra eu servir à noite. Aí quando eu cheguei, as rosas que estavam lá eram as mesmas rosas do que eu tinha ganhado, uma branca.
as mesmas rosas. Tinha e no sacrário ali tinha também rosas brancas. Meu Deus, como foi minha alegria. Como foi minha alegria. A vontade sua de amar já demonstrou que ela recebeu as flores. E uma alegria que eu não sei explicar. Uma coisa, eu sorria sozinho, eu rezando o terço com a flor na mão, eu cheirava a rosa, eu falava pra minha Nossa Senhora. Aí depois da missa, né, que eu servi, eu esqueci de colocar lá. Depois da missa eu fui lá e coloquei lá nos pés. Né, e saí da escola, no outro dia eu passei, eu olhei para aquela rosa e falei, mais uma, né, como o meu coração, né, o meu coração é como uma rosa que é dada, ofereci aquela rosa, e do lado daquela rosa cheio de rosas, né, que somos nós, né, que precisa ser juventude, esperança. Então, agora, eu queria abrir uma parte que nem falou da rosa branca. Eu participei do cenáculo que teve aqui na nossa paróquia. O pessoal lá de, acho que de Anápolis, agora eu não lembro o nome da imagem. Isso. Qual que é o nome da imagem? Isso, da rosa mística. Foi um momento muito forte. Foi quando o Paulinho estava aqui ainda? Acho que foi. Eu percebi. Aí a gente recebe, cada um pega uma rosa. E eu recebi a rosa branca. Aí no final eles falam o significado da rosa branca. E eu entendi completamente que a rosa branca era que eu iria estar em oração pelas pessoas. Então, foi uma das experiências também com Nossa Senhora. É lindo, né? É lindo. Aí consegue refletir, eu refleti durante todo aquele ano que realmente eu deveria orar mais. Que ele falou de a gente iniciar o Santo Terço. Eu aprendi a rezar o terço com 26 anos. Depois que eu vivenciei o SEGM. E depois que nós temos alguns encontros, que lá a gente se reúne e reza o Santo Terço. Igual, pensa, eu com 26 anos não sabia rezar um terço. E hoje a minha sobrinha, que tem 8 anos, já sabe rezar o terço. Devido toda essa caminhada, isso. Você está ensinando. A gente pode trazer para Nossa Senhora de Fátima, né? E assim, vocês falando, e eu venho pensando, primeiro nós estamos passando, né, o cenário aí, a ilustração de Jesus, de esperança de nós para Jesus. Agora vamos fazer o contrário. Você falou do SEGM, falou de rezar o terço, né? Eu trago que Nossa Senhora de Fátima apareceu e pediu para rezar o terço. Agora eu falo, qual é a esperança que Jesus tem nos jovens hoje? Jesus tem esperança em nós, em vocês? Tem. Ele nunca vai abandonar as ovelhas dele. Pode ser a pessoa impura, pode ser a pessoa injusta. Ele vai atrás das ovelhas dele. Porque ele fala, um injusto vale mais que 99 justos. O cordeiro de Deus, que vai, o pastor que vai atrás das ovelhas, ele, naquela passagem lá que faz o bom pastor lá, que Jesus está pregando, está falando, o bom pastor, aí ele pergunta para o pastor lá, se você perder uma ovelha, o que você faria? Eu vou buscar as ovelhas, eu vou buscar essa ovelha, eu vou deixar as 99, quando eu chegar eu vou pular de alegria. E vai ser desse jeito assim quando a gente chegar no céu. Ele vai se alegrar. Ele está atrás de todos, né? Se nós dermos nosso sim a ele, nós dermos nosso sim a estar aqui no podcast, a partilhar, a falar de Deus, a meditar a palavra dele, que o nosso sim é muito importante, porque claramente, se a gente dá o sim para Deus, a gente está dando não para o capeta. É. E claramente o mundo e o capeta nos odeia. Eu queria só puxar um versículo aqui também, sobre o mundo odiar, assim, Jesus, Deus, assim, totalmente, por causa da gente dar o nosso sim a Deus. Deixa eu achar, tá pedindo para vocês. Pode ir comentando aí, E hoje em dia os jovens não assumem, né? Os jovens, diga-se de passagem, quando eu falo jovens, a gente fala alma jovem, né? Como diz o Padre Ricardo, né? Eu estou muito mais jovem do que muitos jovens. O jovem, que Deus faz novo o tempo todo, né? Achou aí? Pode falar. Se o mundo vos odeia, sabei que primeiro que odiou a mim. Se fosses do mundo, o mundo do amaria ou amaria você. Ora, porque não sois do mundo, mas eu o escolhi do mundo. E o que fala aqui? Fala que Jesus puxou você. Jesus puxou assim, você quer seguir a mim? Ele dá a opção. Se você querer seguir a ele,
Você segue. Você abraça, igual o José tinha falado uma vez pra mim. O amor precisa de liberdade, Que é né? uma criança que você pega, você abraça. Você decide se você vai abraçar ou se você não vai abraçar essa criança. Que é igual o pecado também. A gente pode ver assim, sobre essa criança também. Você vê aquela criança, você vê a simplicidade dela, não vai fazer nada de mal não. Você vai, dá a opção de abraçar ela e abraça. Mas o que Jesus está falando aqui para nós? Que o mundo vai nos odiar, que o mundo vai falar assim, não, por que você está rezando demais, isso é bobeira. Você está indo demais na igreja? Você está indo demais na igreja, você está indo muito na missa, o que vai resultar nisso? E é isso que o mundo vai fazer. Então quer dizer que se um jovem espera hoje, ele é odiado. Ele é odiado, completamente. Porque ele ama. Sim. Porque ele ama o amor, que é a esperança. E ele tem que ter na mente dele que se ele não for odiado, ele não vai conseguir sobreviver no reino de Deus. Porque de certa forma é a tribulação que a gente vai passar por ele. Né? Ele passou coisas gigantes. Então, o mínimo que nós, como seguidores de Jesus Cristo, é ter esperança e saber que a caminhada não vai ser fácil. Mas vocês hoje, como jovens, vocês acham que as pessoas escutam vocês? Muitas das vezes não, né? Muitas das vezes os jovens, né, voltando naquele assunto passado, os jovens eles precisam ter palavras de verdade, como profetas, né? O profeta, né? Tudo, você não tem que sair daqui, eu não vou aguentar esses meninos, não. Eles têm uma foto, galera. Tá subindo, né, gente? Eu sei, eu vou ser profeta, e sim, hein? Sim, porque o profeta, igual o Mateus falou, o mundo os odiará, não é? Querendo ou não, os profetas, a verdade dói. Né? A palavra de Deus vai falar, ela é como uma espada de dois gumes, né? Que transpassa, né, a nossa consciência, o nosso peito. Não agrada a todos. Não agrada. E o profeta, ele é usado, ele se faz instrumento de Deus, leva a palavra de Deus. Por mais que doa, a palavra de Deus não passará, né? Jesus nos fala isso. Céus e terras passarão, mas minha palavra não passará. Voltando para o centro, que é a esperança. Que é essa palavra que nós vamos falar, nós antes daqui a gente falou que essa palavra seria falada hoje 3.000 vezes. Então quer dizer, José, que para a gente esperar a esperança, a gente tem que saber o que espera. Isso, que espera. Porque às vezes a gente espera mentira. Às vezes a gente espera mentira no momentâneo, não é? Por exemplo, o Mateus falou do mundo, a gente tem aqueles três inimigos que a gente sabe, né? E eu acho que a maioria dos cristãos sabe disso, mas não sabe como lutar contra eles. Que é a carne, o mundo e o demônio, não é? E a gente está no mundo, Cristo nos fala, não sereis do mundo. Mas esse não sereis do mundo, olha a ciência de Deus. Porque a ciência é um dom do Espírito Santo. Quando se tem ciência, se tem esperança. Uma das formas de olhar com esperança é olhar para os animais, como São Francisco, não é? Aquele amor pela natureza, pelos animais, tem esperança no mundo melhor, né? Nos animais ali, digamos que os animais vivem em comunhão com as pessoas, né? Não serem maltratados de certa forma, né? E isso é ciência, isso também é esperança. Esperança não se fecha só no espiritual. A esperança ela se fecha no físico, né? No nosso dia a dia, no ordinário. Mas hoje em dia é tão difícil saber, né? Você falou dom de ciência, dom de discernimento. Como que os jovens hoje vão conseguir enxergar a verdade? Porque tanta ideologia, tanto direcionamento, tanto informação. Tá tudo certo. Você quer assim? Beleza, bacana. Não vou contrariar. Não, a sua verdade, a minha verdade. Cada um tem uma verdade hoje em dia. As pessoas não querem mais assim obedecer. Em Hebreus, né, capítulo 11, versículo 1 fala: a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova do que não vemos. Então é isso, né? É um místico, né? Mística, né? É um místico de Já esperar sem visualizar. quase Palpável, encerrando, né? aqui o nosso podcast, né? Mateus, você tem alguma pergunta para fazer? Bia? Porque agora nós só que fizemos perguntas, né? Vocês têm alguma uma pergunta? Vou perguntar para vocês. Vocês acham
que os adultos levam a sério as crianças hoje em dia? As crianças em geral, os Os jovens? adolescentes, os jovens, A juventude em a si, juventude? no século XXI. Eu acho que nós vivemos uma vida agitada, né? Correndo sempre, né? Trabalhando, correndo atrás do que nós precisamos, cuidando de filhos. Eu acho que acaba que não leva, né? Precisamos parar um pouco, desacelerar a nossa vida e levar a sério e fazer acontecer as palavras dos jovens, né? Que são os novos profetas, né? Eu falando assim, na minha ótica assim, de vida, não levo a sério. Pela experiência que eu tenho no médio hoje, eu trabalho no fórum, vejo também, já tive experiência, muita coisa na sociedade. Por que não leva a sério? Olha, esses dias eu tive uma experiência com um jovem, um rapaz bacana, chegou, me cumprimentou, e a Cecília estava do meu lado, né, minha menina de 5 anos. Ele não cumprimentou a Cecília. Não viu ela, capaz. Já é a segunda vez. E comeu, estava comendo a coisa, não ofereceu. É culpa dele? Não, é culpa da cultura, é culpa do jeito de ser criado. Certamente ele acha que ela não tem importância. Eu vejo hoje no médico, a gente chega e cumprimenta uma criança, fala com ela. Eu vejo que às vezes a gente vai para eventos onde tem muitos adultos e jovens. As pessoas escolhem estar com pessoas que interessam a ela, que tem assunto em comum com ela, que é adulto. Não chega, às vezes, eu falo como jovem que eu fui, assim, sou jovem ainda, graças a Deus, mas jovem no tempo de vocês, no corpo corporal, as pessoas conversavam, não punha eu num assunto, eu tinha ideia, eu queria discutir, eu queria ser escutada. Então, jovem, para vocês, falta esse maior acolhimento pelo adulto. Não leva a sério, a palavra certa É levar a sério, não leva a sério. É como se deixasse à margem. Isso falta hoje. Falta, eu falo pelo movimento, eu falo pelos pais, a gente consegue captar isso lá no médio mesmo, que as crianças não... E vocês como mãe, como visualizam que isso pode ser mudado? No meu ponto de vista, eu preciso desacelerar e voltar ao nível e deles, voltar e ouvi-los, né? Uhum. Eu acho que isso seria a prática, mas eu acho que seria amor, caridade. Porque é caridoso, é muito ruim ser ignorado. É horrível ser ignorado. Por exemplo, você chegar num lugar, ter vocês 3 aqui, eu chegar a cumprimentar o José, você, eu estou dando um simples. E não cumprimentar. Isso é falta de... Isso, depois que o coração de Jesus, quando você falou, tem essa troca de coração, na formação a gente fez uma dinâmica assim, de troca de corações, você consegue enxergar mais longe, enxergar mais pessoas, enxergar aquele idoso que nós visitamos, enxergar aquela criança pequena que às vezes não tem nada para te dar em troca. É aquele amor de mãe, né? Ficar acordado de noite, não tem nada para dar em troca. E é tão legal isso, eu consigo visualizar agora, que eu participo da apostolado da oração. Estou com as senhorinhas junto. E elas já são totalmente diferentes. Dão totalmente aquela atenção pra gente. Se dá um jovem lá pra eles, é o máximo, eu acho. É o máximo. Não, é uma sensação totalmente diferente da forma que você... Porque, de certa forma, são os que são descartados pela sociedade, né? Os idosos e os jovens, Os né? idosos e os jovens, que estão naquela margem de descarte. É como se a sociedade, ela se interessa só aquilo que movimenta, né? Isso, é o que vai aquilo que tirar, dá o lucro, que vai né? dar Que gera lucro. A impressão é que vocês só dão despesa ainda. Né? E os idosos já fizeram o que poderiam ser feitos e agora... E é uma coisa que ele falou, Súlio, né? E são jovens e é investimento, né? Eles são profetas, né? O futuro talvez seja o maior empreendimento de Deus, né? O maior investimento é a juventude. Agora, para a gente finalizar, eu queria que vocês passassem uma mensagem de esperança que vocês gostariam de compartilhar com os outros jovens. Dê uma palavra de esperança para quem está nos ouvindo. Eu queria falar para vocês sobre um conselho que pediram aqui para dar para vocês, sobre todos os nossos jovens, que devemos seguir a nossa vida com Jesus, que esse é o intuito do MED também. O movimento Eucarístico Jovem fala muito sobre os mandamentos de Jesus, as palavras, o Evangelho, sobre a Eucaristia e sobre o quanto Deus amou o mundo.
quanto Deus amou o mundo que entregou o seu próprio Filho para morrer nas mãos dos humanos. E eu queria falar para vocês um santo aqui que eu tenho muita devoção, que ele é sinônimo de humildade, que é São Francisco de Assis, muitos já conhecem. São Francisco de Assis foi um homem simples, caridoso, que entregou a palavra a toda criatura, a toda pessoa humana. Até animal ele entregava a palavra, né? Que ele tinha muita amizade com os animais. E seguimos também todos esses santos que são humildes e são pobres ao ponto de se tornar mendigos, se tornar pessoas que são missionários, que é o intuito do MEG também, que é um dos pilares, que é a missão, que é ser simples e humilde de coração, como Jesus foi e como Ele mandou nós sermos. Então, pessoal, a mensagem que eu quero passar para nós, que somos ainda jovens, que eu me considero jovem, faço meus 28 anos, é que tenhamos mais esperança na nossa caminhada com Deus. Que a gente possa estar esperando que Ele realmente vai nos encontrar. Que seja no movimento, que seja numa missa. Abra-se o coração para estar em uma pastoral, para estar servindo a Deus. Porque a gente tem que lembrar que Jesus foi o maior servidor que passou nessa terra. Porque Ele buscou estar servindo o próximo, Ele buscou estar curando, estar ouvindo as pessoas. Com uma simples palavra modificava. Então a gente tem que buscar isso, buscar a caridade que Ele trouxe, buscar o seu amor pelo próximo. Vamos ter mais docilidade, vamos tentar acompanhar mais essa juventude, acompanhar o seu irmão que está dentro de casa, o seu pai. Então esses mínimos detalhes vão fazer você esperar com mais paciência, você conseguir essa grandiosidade que é estar com Jesus. Como se diz, dá uma chance para Ele, dá essa abertura para Jesus Cristo entrar no seu coração. Então, pessoal, a mensagem que eu quero deixar, para vocês da nossa diocese, Mozarlândia, Rubiataba, do Goiás, do Brasil, do mundo, essa terra de Santa Cruz, que é o Brasil, onde a gente pode ver os santos brasileiros, Santa Dulce, São Frei Galvão, humildade, a esperança que eles tiveram, daqueles mais baixos, de menos condição, e buscar nos fazer pequeno e deixar que a graça dele cresça em nós, como João Batista fala, que ele cresça e eu diminua, e deixar que ele nos guie, dar passos pequenos pela pequena via, como Santa Teresinha, nos fazermos pequeno, e chegar até ele de braços abertos e deixar que a esperança nos guie e sejamos profetas, porque o nosso país, a nossa nação, ela precisa de profetas, crianças, jovens, adultos, casais, idosos, todas as idades, sejamos profetas, pessoal, cheios de esperança, levar a esperança aos mais necessitados, por meio da oração, do se fazer humilde, pessoal. A palavra que eu queria deixar, a mensagem, que eu queria deixar a todos que estão aqui nos ouvindo, não tenha medo dos planos de Deus, se entreguem, acreditem, confiem, Lucas 11 deixa claro uma promessa que eu me agarro muito a ela: pedi e serás dado, Então acredita, entregue faça os pedidos de vocês e entregue nos planos de Deus, que o que for melhor irá acontecer. Eu gostaria de agradecer os meninos, a Jússi, o Gabriel, o nosso câmera aqui, o Newton, o Renan e todos do MEG que estão por trás, a Letícia, a Janinha, e o que eu esqueci também, o nome, e o Padre Lindenberg, que ele é fundamental na nossa paróquia, na nossa comunidade, que é muito ativo, no nosso meio. O Bispo, que também sempre nos dá essa força e sempre está orando por nós. Ué, até que enfim a gente chegou no fim. Até que enfim chegou no fim. Vai ficar grande aí, mas ficou bacana. O José confirmou a palavra que eu tinha separado para nós aqui. E é uma palavra para jovens, para almas jovens,
E eu quero terminar lendo aqui. Foi-me dirigido nestes termos a palavra do Senhor. Antes que no seio foste formado, eu já te conheci. Eu já te conhecia. Antes de teu nascimento, eu já havia te consagrado. E te havia designado como profeta das nações. E eu respondi: Ah, Senhor Javé, eu nem sei falar, pois eu sou apenas uma criança. Replicou, porém, o Senhor: Não digas, sou apenas uma criança, para os jovens. Porquanto irás procurar todos aqueles aos quais te enviar, e a eles dirá o que eu te ordenar. Não deverá temê-los, porque estarei contigo para livrar-te. Oráculo do Senhor. A missão, né? Missão dada, missão cumprida. Nós viemos aqui hoje agradecer a todos vocês. Somos uma criança com muitas fragilidades, com muita fraqueza, tivemos medo, começamos a dar crise de riso aqui antes. Deu um probleminha ali, aqui, foi quase 2 horas para começar a engatar, para gravar, mas estivemos aqui, porque Deus falou que seríamos profetas das nações. É 1, 2, 3 visualizações, não interessa, fazendo o que Ele ordenou. Um dia chegar lá no céu e falar assim: Senhor, nós fizemos o que o Senhor mandou, nós tentamos, esperamos a sua graça, em tudo que o Senhor designou. E pensa, meus irmãos, um dia chegar lá no céu, depois de passar no purgatório que seja, ou ser santo direto, e partilharmos esse momento, valeu a pena, deu certo, isso aqui vai ficar gravado. Pensa que coisa mais bonita. Eu quero louvar e agradecer ao Senhor por nos dar essa ousadia, essa audácia, que para muitos talvez seja pouco, mas para nós foi um desafio assim honroso, de falar de Deus, que é tão digno, a gente ser tão indigno, e estar no MED, estar servindo a Deus em qualquer circunstância, no trabalho, na escola, é uma honra. E nós estamos muito felizes mesmo, Eu acho que é um sentimento que todos nós partilhamos. Vocês não sei se vocês vão conseguir sentir, mas aqui está borbulhando mesmo, porque a graça de Deus foi derramada. Espero que isso possa, essa graça que foi derramada aqui, alcançar muitos, para ser profeta, para falar, para fazer do seu jeito, para fazer em silêncio, para interceder, para ajudar, para ouvir, porque Deus precisa de boca, Ele quer precisar, na verdade, Ele quer precisar. E nós agradecemos, já teve os agradecimentos, do apoio geral de todos aqui. E é isso, Podemos terminar? Sim. Podemos. Maravilhoso. Obrigada, amém. E louvado seja Deus sempre. E vamos terminar rezando um Pai Nosso. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A esperança é vocação para ser profeta. Amém. Amém.